O instante em que alguém questiona tua integridade parece pequeno, mas carrega um teste silencioso. Em um jantar elegante, numa reunião profissional ou numa conversa íntima, uma frase atravessa o ar e põe tua reputação em dúvida. O sangue aquece, o pensamento acelera, e algo dentro de ti exige reação imediata. Curioso, não? O perigo raramente nasce do ataque. Ele surge no momento em que decides responder. Por que uma simples crítica provoca tamanha urgência de explicação? E por qual motivo, ao tentar esclarecer tudo, muitas vezes a situação piora? A resposta é direta. Quando justificas cada detalhe, entregas ao outro a posição de juiz. Ao defender-te, aceitas que alguém possui autoridade para medir teu valor. Assim, a disputa deixa de ser sobre fatos e transforma-se em hierarquia psicológica. Imagine aquela cena comum. Durante um jantar, alguém faz um comentário irônico sobre tua capacidade. Em um encontro profissional, surge uma observação insinuando o erro. Ou, num relacionamento amoroso, palavras são distorcidas até parecerem acusações. O corpo reage antes da razão. A temperatura sobe, hormônios de estresse percorrem a corrente sanguínea, e o cérebro interpreta a situação como ameaça à identidade. Nesse estado surge o impulso automático: esclarecer tudo imediatamente, explicar cada detalhe, oferecer contexto, organizar argumentos, provar inocência. Contudo, exatamente nesse instante ocorre a inversão invisível. O observador deixa de analisar o conteúdo da fala e passa a notar a intensidade da defesa. Não é a veracidade que domina o julgamento, e sim o desespero percebido. Foi essa dinâmica que fascinou Nicolau Maquiavel. Ao estudar disputas de influência, ele concluiu que domínio raramente depende de estar correto. Depende de quem controla o enquadramento da realidade. Quando alguém te provoca e tu corres para justificar-te, entras no cenário criado por essa pessoa. Grande parte das pessoas vive assim, reagindo a cada crítica como marionetes emocionais. Uma lágrima alheia provoca culpa imediata. Uma acusação desperta justificativas intermináveis. Durante anos tentam provar que são competentes, bondosas ou inteligentes, como se a aprovação externa fosse oxigênio. Existe, porém, outra postura, um modo de caminhar pelo mundo com distância suficiente para que provocações se dissolvam antes de atingir o centro da mente. Não se trata de frieza nem arrogância. Trata-se de mudar o ponto de onde nasce tua percepção da realidade. Nos próximos momentos vamos examinar essa lógica psicológica, por que a própria biologia te empurra para a defesa e como superar esse impulso utilizando uma estratégia que pensadores de poder, como Maquiavel, aconselhariam a qualquer líder prudente. A inversão começa no instante em que recusas o reflexo automático de justificar cada detalhe. Em vez de responder com pressa, surge outra possibilidade: transformar o silêncio em instrumento psicológico. Não como ausência, mas como espaço que obriga o provocador a encarar o próprio eco. Porém, esse caminho exige um sacrifício interno. A parte que implora compreensão precisa desaparecer. Aquela voz que busca permissão desde a infância deve ser abandonada. Quando essa dependência termina, nasce uma presença difícil de manipular. Para entender esse mecanismo, é preciso olhar para o início da formação mental. Volta à memória da infância, 5 anos de idade, um objeto quebrado no chão, um adulto questionando com um olhar severo. Qual era o único método de evitar castigo? Explicar rapidamente. Não fui eu. Ele caiu. Outro começou. Assim surge um padrão profundo. Crianças percebem que figuras de autoridade controlam consequências, então aprendem a convencer essas figuras de que são inocentes. O tempo passa, mas a estrutura emocional permanece intacta. A mente adulta continua projetando aquele juiz imaginário em cada pessoa encontrada. Um chefe parece um avaliador absoluto. Um parceiro torna-se árbitro moral. Até desconhecidos na internet assumem sem perceber a posição de autoridade psicológica. Quando alguém responde a uma crítica com longas justificativas,
Comunica algo invisível. Você decide se eu sou válido. Essa postura revela submissão silenciosa. Seres humanos captam esse sinal com facilidade instintiva. Entre primatas sociais, sinais de insegurança se espalham como cheiro no vento. Foi exatamente esse tipo de dinâmica que interessou a Nicolau Maquiavel ao escrever O Príncipe. Em certo trecho, ele afirma que governantes mantêm estabilidade com mais segurança quando despertam temor do que quando dependem de afeição. Transporta essa ideia para relações cotidianas. Respeito protege mais do que tentativa desesperada de ser compreendido. Quem corre para justificar tudo prioriza a aprovação. Quem mantém postura firme transmite autonomia. Observa os símbolos da natureza. Um soberano não explica decretos a pássaros curiosos. Um predador não descreve estratégias à presa antes do salto. A autoridade verdadeira se manifesta pela tranquilidade, não pela defesa constante. Quando alguém reúne mensagens antigas, datas, testemunhos ou histórias passadas para provar razão, revela que sua paz interior depende da concordância alheia. Nesse momento simbólico, entrega a chave da própria casa emocional. Quem recebe essa chave pode entrar, questionar, bagunçar, provocar novamente. A armadilha nasce de uma esperança persistente. Acreditar que, se a explicação for perfeita, o outro finalmente dirá que tudo faz sentido. Entretanto, o jogo raramente gira em torno da verdade. Ele gira em torno de posição psicológica. A maioria das pessoas raramente escuta alguém dizer, eu estava errado. Isso acontece porque muitas acusações nunca buscaram fatos. O verdadeiro objetivo costuma ser outro, medir reação. Quando alguém lança uma crítica, observa se o alvo corre para justificar-se. O teste não é sobre verdade, é sobre domínio psicológico. E quase sempre a resposta aparece exatamente como o provocador espera. O primeiro passo para tornar-se impenetrável é perceber algo desconfortável. Aquele tribunal imaginário não existe. Não há juiz invisível avaliando tua dignidade. Também não existe júri decidindo teu valor. Existe apenas tua própria percepção diante da opinião alheia. Quando essa compreensão surge, críticas deixam de soar como sentenças finais e passam a parecer aquilo que realmente são: ruídos momentâneos. Visualiza uma situação simples. Alguém diz, você está sendo extremamente egoísta agora. A reação comum surge rápido. Defesa imediata. Não, não estou. Ontem fiz várias coisas por você. O discurso continua, cada frase tentando restaurar reputação. Nesse ponto, quem acusou já venceu a dinâmica. A conversa virou campo de justificativas. Agora imagina outra postura. A frase acusatória surge novamente. Você está sendo extremamente egoísta. Desta vez, nenhuma resposta surge de imediato. O olhar permanece firme. A expressão continua neutra. 3 segundos passam. Talvez 4, 5. O silêncio cresce. Esse intervalo cria algo poderoso. Um vácuo psicológico. O cérebro humano se incomoda profundamente com silêncio durante conflito. Ele interpreta essa pausa como quebra das regras sociais. Significa que o jogo esperado não está acontecendo. Quem iniciou o ataque começa a sentir a própria tensão retornar. Quase sempre a pessoa tenta preencher o vazio. Quero dizer, não sempre, apenas agora. Ou talvez pergunte, por que você está olhando assim? De repente, quem acusou começa a justificar a própria fala. A energia retorna ao ponto de origem. Esse princípio lembra a estratégia conhecida como Grey Rock Method, porém aplicada de forma mais estratégica. Em vez de reagir, a pessoa torna-se emocionalmente opaca. Como água que não pode ser cortada ou vazio que não pode ser golpeado, a provocação perde superfície para impacto. Contudo, esse controle exige disciplina interna. Enquanto o silêncio permanece fora, o ego grita por dentro, responda, prove algo, vença a discussão. Resistir a esse impulso é difícil. Ainda assim, pensadores de poder como Nicolau Maquiavel observavam um padrão constante. A presença mais influente em qualquer ambiente costuma ser aquela cujas emoções permanecem indecifráveis.
Quando alguém se defende intensamente, revela aquilo que teme perder. Quando permanece calmo, torna-se impossível de ler. Quando alguém reage com fúria para negar uma acusação, acaba revelando exatamente onde dói. Um grito dizendo, "Não sou burro", denuncia medo de parecer incapaz. Um protesto insistente afirmando, "Não sou mau", expõe ansiedade moral. Cada defesa ilumina um ponto sensível. O silêncio, porém, não entrega nada. Ele funciona como um espelho escuro. Quem ataca olha para ele e vê apenas a própria agressividade refletida. Esse reflexo cria desconforto, às vezes até culpa. E o curioso é que nenhuma palavra foi dita. Claro, existem momentos em que falar torna-se necessário. A diferença está no tipo de resposta. Palavras defensivas puxam a corda do conflito. Respostas estratégicas redirecionam a energia. Em vez de resistir diretamente, usa-se um princípio semelhante ao do Aikido: aproveitar o impulso do oponente e devolvê-lo com leveza. Dentro da psicologia estratégica, existe um mecanismo conhecido como amplificação irônica. A lógica é simples. Quando uma acusação absurda recebe uma defesa séria, ela ganha legitimidade. A pessoa que responde parece admitir que a crítica merece consideração profunda. O resultado fortalece o agressor. Agora imagina outro caminho. Alguém afirma, "Você é obcecado por dinheiro." A reação comum seria negar imediatamente. Entretanto, a resposta inesperada muda tudo. "Descobriu meu segredo. Todo domingo mergulho em uma piscina cheia de moedas como o Scrooge McDuck." A frase surge com expressão tranquila ou leve sorriso. O que aconteceu nesse instante? Primeiro, recusaste a posição de acusado. Segundo, demonstraste ausência de insegurança sobre o tema. Terceiro, transformaste um ataque sério em algo ridiculamente exagerado. A acusação perde peso porque não encontra resistência emocional. Esse movimento redefine quem controla a narrativa. Quem provoca, esperava atenção, justificativas ou raiva. Em vez disso, encontra humor e tranquilidade. A espada lançada contra ti vira utensílio inútil. Pensadores de estratégia social, como Nicolau Maquiavel, observaram que a autoridade verdadeira raramente reage com desespero. A postura de alto status lembra a serenidade de um adulto observando uma criança irritada. O adulto não sente necessidade de vencer a criança nem de provar superioridade. Ele simplesmente permanece estável. Quando alguém alcança esse estado psicológico, ataques perdem impacto antes mesmo de tocar o centro da mente. A provocação continua existindo, mas deixa de governar a atmosfera da conversa. E nesse ponto silencioso surge algo poderoso: liberdade interior diante da opinião alheia. E existe um detalhe importante aqui. Manter essa postura, calma, estável, impossível de provocar, não é apenas uma técnica de conversa. É resultado de uma mente treinada. Uma mente que aprendeu a não reagir automaticamente às emoções. Essa é exatamente a filosofia que os antigos estoicos ensinavam há séculos. Pensadores como Marcos Aurelius, Epictetos e Sêneca entendiam algo profundo. Quem domina a própria mente se torna praticamente impossível de manipular. E se você quer desenvolver exatamente esse tipo de força mental, eu deixei um caminho para isso. Existe um treinamento chamado Manual do Estoicismo Premium, criado para ajudar você a construir uma mente realmente inabalável em poucas semanas. Nesse método você aprende na prática como controlar emoções, reduzir ansiedade, lidar com críticas, manter clareza nas decisões e aplicar os princípios do estoicismo no dia a dia. O curso possui acesso vitalício e mostra como reagir com calma mesmo sob pressão, fortalecer o autocontrole mental, praticar gratidão, controlar a raiva e até melhorar relacionamentos e desempenho no trabalho. Se essa ideia de se tornar mentalmente mais forte faz sentido para você, o link está aqui na descrição. Assista à apresentação e veja como aplicar esse método na prática. Porque no final das contas, a maior forma de poder não é controlar os outros. É dominar a própria mente. Existe um ponto curioso nas relações humanas. Quem observa um drama com tranquilidade parece imune a ele. A pessoa segura
Não precisa disputar cada provocação, porque sabe que nada ali ameaça sua identidade. Defender-se a todo instante equivale a entrar no chão emocional do conflito e discutir no mesmo nível de quem grita. A alternativa é simples e poderosa. Parar, observar, manter serenidade, às vezes até um leve sorriso. Estratégias desse tipo aparecem em obras clássicas sobre influência. Em As 48 Leis do Poder, o autor Robert Greene descreve um princípio essencial: recriar a própria identidade diante das tentativas de rotulação. Quando alguém te chama de arrogante, egoísta ou frio, está tentando encaixar tua imagem dentro de uma caixa mental. Se você luta contra o rótulo, continua preso à mesma caixa. Porém, quando responde com leve ironia ou indiferença, a estrutura perde força. Imagine alguém dizendo: "Você só pensa em si mesmo." Uma reação defensiva explicaria intenções, lembraria favores passados, buscaria provar bondade. Mas outra resposta muda o jogo. "Talvez. Estou tentando melhorar nisso. Prometo considerar você na lista no próximo ano." A frase não implora aprovação. Ela mostra autoconfiança suficiente para não tratar a acusação como ameaça real. Esse tipo de resposta funciona porque revela integridade interna. Quem sabe que é generoso não precisa convencer ninguém disso. Quem reconhece a própria inteligência não entra em pânico ao ouvir um insulto. A defesa obsessiva quase sempre indica medo secreto de que a crítica possa conter alguma verdade. Por trás de toda discussão existe uma arquitetura invisível. Em muitos conflitos aparece um papel de interrogador e outro de réu. O primeiro pergunta: "Por que você fez isso? O que estava pensando? Quem você acha que é?" O segundo tenta justificar cada decisão, e nessa dinâmica ocorre uma transferência silenciosa de poder. Pensadores estratégicos como Nicolau Maquiavel perceberam que status frequentemente pertence a quem formula perguntas, não a quem oferece explicações. Por isso, uma técnica eficaz consiste em inverter o fluxo da conversa. Suponha que alguém diga: "Por que você está sempre atrasado?" A resposta defensiva menciona trânsito, relógio, compromissos. A alternativa desloca o foco. "O que no meu horário te incomoda tanto?" De repente, o centro da conversa muda. O debate deixa de girar em torno do atraso e passa a examinar a reação emocional de quem acusou. Esse pequeno movimento devolve o espelho ao interlocutor. A tensão continua presente, mas agora o questionamento aponta para outra direção, e a hierarquia psicológica da conversa começa a mudar. Quando alguém usa rótulos para vencer uma discussão, na verdade está tentando provocar reação emocional. Frases como "você é ridículo" ou "você sempre estraga tudo" não servem para esclarecer fatos, servem para puxar o outro para um campo de batalha psicológico. Nesse ponto surge uma alternativa poderosa: observar o comportamento em vez de reagir ao ataque. Uma pergunta simples: "O que faz você usar esse tipo de rótulo para explicar o que sente?" Muda completamente a dinâmica. Esse tipo de resposta desloca a atenção. O foco deixa de ser a acusação e passa a ser o comportamento de quem acusa. Manipuladores odeiam esse movimento. Eles querem alguém lutando na linha de frente, defendendo-se com pressa. Quando a outra pessoa começa a analisar a situação com calma, a estrutura da provocação se desmonta. A conversa passa a parecer quase um estudo em tempo real do comportamento humano. Expressões como "é interessante você perceber assim" ou "isso parece importante para você" funcionam como escudos verbais. Elas reconhecem que o outro falou algo, mas não absorvem a carga emocional. Em vez de aceitar a crítica como verdade absoluta, estabelecem um limite invisível. A mensagem implícita é clara: aquilo pertence à percepção de quem falou, não à tua identidade. Essa postura não é apenas uma técnica social. Ela também reflete uma compreensão mais profunda. Opiniões externas raramente definem quem alguém realmente é. Raiva, frustração ou decepção pertencem a quem as sente. Quando alguém corre para justificar cada detalhe, acaba carregando o peso emocional do outro. Existe ainda um paradoxo interessante nas dinâmicas de conflito.
Em certas situações, a resposta mais poderosa não é resistência, é concordância. Não a concordância submissa, mas aquela que remove o combustível da discussão. Imagine alguém irritado listando falhas e esperando confronto. Em vez de reagir, a resposta surge tranquila. Você tem razão em parte. Eu realmente poderia ter feito melhor. Esse tipo de resposta funciona como lançar uma pedra em areia fofa. O impacto desaparece sem eco. Quem provocou estava preparado para encontrar uma porta fechada e empurrá-la com força. Quando a porta se abre de repente, a própria energia do ataque perde direção. Pensadores estratégicos como Nicolau Maquiavel analisavam frequentemente esse tipo de dinâmica. O conflito se alimenta de resistência. Quando não encontra oposição direta, ele se dissolve. Claro, existe uma nuance importante. Admitir um erro específico não significa aceitar uma definição total da própria identidade. Uma crítica como "esse relatório teve problemas" pode conter verdade. Já um rótulo como "você é incompetente" tenta transformar um evento isolado em julgamento permanente. A diferença entre essas duas coisas é exatamente onde reside o verdadeiro controle psicológico. Quando surge uma acusação forte, a reação comum é negar imediatamente. Alguém diz, "Você é incompetente." A resposta impulsiva aparece, "Não sou. Os dados estavam errados." Nesse instante, a discussão muda de direção. A pessoa já aceitou lutar pelo rótulo imposto. Porém, existe outro caminho. Uma resposta estratégica poderia soar assim: "Você tem razão sobre uma coisa. O relatório realmente contém erros. Vou corrigir." Percebe a diferença? O fato foi reconhecido, mas o ataque à identidade não foi aceito. Esse movimento transmite algo poderoso: segurança interna. Quem confia na própria capacidade não precisa defender cada detalhe da própria imagem. Admitir uma falha pontual não ameaça quem sabe do próprio valor. Pessoas inseguras lutam desesperadamente para provar perfeição. Pessoas confiantes reconhecem imperfeições e seguem adiante. Pensadores estratégicos, como Nicolau Maquiavel, observavam que desarmar um adversário muitas vezes significa retirar o motivo do conflito. Quando alguém abaixa a espada, o oponente parece estranho ainda balançando a sua no ar. A tensão diminui e a agressividade começa a parecer exagerada. Contudo, nada disso funciona se for apenas um roteiro decorado. Palavras representam apenas uma pequena parte da comunicação. A maior influência surge da postura, do tom de voz, da expressão do rosto. Se a fala parece calma, mas o corpo demonstra medo ou irritação, a tentativa perde força imediatamente. Por trás dessa habilidade existe um trabalho interno mais profundo. Ataques externos só machucam quando tocam uma dúvida que já existe dentro da pessoa. Imagine alguém afirmando que tua pele é verde. Provavelmente a reação seria rir, porque a afirmação não corresponde à realidade. Não existe motivo para defesa. Agora pensa em outra acusação. Por exemplo, você é um fracasso. Se surge uma necessidade intensa de provar o contrário, talvez exista uma insegurança antiga sendo tocada. A verdadeira proteção não nasce apenas de técnicas de comunicação. Nasce do autoconhecimento. Filósofos que exploraram esse tema, como Carl Jung, falaram sobre a importância de reconhecer a própria sombra, aquelas características imperfeitas que todos possuem. Quando alguém aceita que pode ser egoísta às vezes, ou duro em certas situações, essas acusações perdem poder. Uma pessoa que reconhece suas próprias falhas não pode ser facilmente envergonhada. Não existe segredo para usar contra ela. Nesse estado, ataques passam sem encontrar resistência emocional. A identidade deixa de ser uma fortaleza cercada por muros defensivos. Torna-se algo diferente, flexível, consciente, difícil de abalar. E é exatamente dessa posição que surge o próximo passo. Um pequeno desafio prático para colocar essa mentalidade à prova nos próximos 7 dias. Agora surge o experimento final. Um desafio simples, porém transformador. Durante 7 dias, pratique algo chamado não defesa.
A regra é clara. Independentemente da situação, evite justificar-se. Se chegar atrasado, apenas diga: estou atrasado. Nenhuma explicação adicional. Se derrubar café sobre a mesa, reconheça: eu derrubei. Sem culpar o copo, o movimento ou qualquer detalhe externo. No início, essa prática provoca desconforto intenso. A mente implora para completar a frase com justificativas: trânsito, cansaço, distração, circunstâncias inesperadas. Existe um impulso profundo de controlar como os outros percebem cada erro. O exercício consiste exatamente em permitir que essa vontade exista e não obedecer a ela. Quando alguém critica ou tenta envergonhar, a reação natural é tentar corrigir a narrativa. Porém, nesse jogo, a proposta é diferente: permitir que a acusação permaneça no ar. Sentir o calor da situação sem correr para apagar o fogo. Esse silêncio cria um espaço inesperado dentro da interação. Curiosamente, as reações das pessoas ao redor começam a mudar. Primeiro aparece confusão. Muitos esperam justificativas longas e detalhadas. Quando elas não surgem, a conversa perde o roteiro habitual. Depois dessa fase inicial, surge algo mais interessante: respeito silencioso. Isso acontece porque segurança interior é magnética. Seres humanos percebem estabilidade emocional mesmo quando não conseguem explicar exatamente por quê. Uma pessoa que não sente necessidade constante de explicar cada passo transmite uma forma rara de convicção. Essa postura marca uma transição psicológica importante. Em vez de agir como alguém pedindo aprovação, o indivíduo assume responsabilidade direta pela própria presença no mundo. Não precisa provar constantemente que merece espaço. Estratégias semelhantes aparecem em reflexões sobre poder e comportamento humano estudadas por pensadores como Niccolò Machiavelli. A autoridade verdadeira raramente se explica em excesso. Ela existe com naturalidade, sem pressa de convencer todos ao redor. Claro, o ambiente social muitas vezes tenta puxar as pessoas de volta ao velho padrão. Provocações surgem, comentários tentam arrancar reações, críticas aparecem inesperadamente. A cultura inteira costuma recompensar respostas rápidas e justificativas elaboradas. Mas quem domina esse jogo aprende algo diferente. Nem toda acusação precisa de resposta. Nem toda opinião exige defesa. Em alguns momentos, o silêncio preserva mais força do que qualquer argumento. Se essa ideia ressoa em algum ponto profundo da mente, especialmente naquela parte cansada de provar valor o tempo inteiro, então o desafio está lançado. Observe esses 7 dias com atenção. As reações externas podem surpreender, mas a mudança mais significativa acontece dentro de quem pratica. Antes de encerrar, deixa uma reflexão aqui. Durante o vídeo inteiro falamos sobre algo simples, mas extremamente difícil: parar de se explicar o tempo todo. A maioria das pessoas passa a vida tentando provar quem é, tentando corrigir cada crítica, tentando controlar cada opinião ao redor. Agora eu quero saber de você. Qual situação na sua vida faz você sentir mais vontade de se defender? É no trabalho, em relacionamentos, com amigos, ou até em discussões na internet? Escreve aqui embaixo nos comentários: não vou me explicar. E conta também em qual situação você pretende aplicar esse desafio dos 7 dias. Eu quero ler suas experiências. E quem sabe no próximo vídeo, eu traga alguns desses relatos para analisarmos juntos. Agora a pergunta final fica para você. Você realmente está pronto para parar de pedir permissão para existir?